E aí, minha gente, aqui é Vivian Amorim e tá começando mais um programa Arena Uninassal para você. E o tema de hoje é migrações, a questão dos refugiados e a crise migratória. Quem está aqui com a gente para falar sobre isso é a professora Maria da Conceição, mais conhecida como professora Concita. E para abordar esse tema na redação, a professora Fernanda Pessoa, que vocês já conhecem. É um prazer. Professora Concita, qual é a causa desses números terem crescido tanto? Explica para os alunos por que esse assunto, essa crise migratória é tão importante. Nós temos que pensar um pouco no contexto histórico, né? A migração, ela sempre fez parte do processo de evolução e de desenvolvimento da humanidade, né? A professora Fernanda, acredito que pensa como eu e vai trazer alguma coisa sobre isso. Então, historicamente, a condição de imigração sempre se fez muito presente no mundo. E, inclusive, a gente vai precisar entender que essas condições de imigração, elas promoveram, inclusive, o próprio desenvolvimento da humanidade nos continentes que nós fazemos, né, parte, nos continentes onde o ser humano se faz presente na nossa terra, né, enquanto espaço de vida. E o que nós precisamos entender? Primeiro, é preciso nos reportar um pouco a esse contexto histórico, até para entender como as migrações se deram no mundo, né? Não só considerando para o momento atual, que é uma temática que é muito sensível, porque é uma temática que não advém somente das problemáticas efetivas que está se vivendo muito na Europa, né? Mas que hoje vem atingindo praticamente todos os países do mundo, ou países que tenham um poder de política econômica mais desenvolvida, que passa a receber de uma maneira muito maciça a chegada de pessoas que estão, na verdade, procurando espaços onde eles possam melhorar as suas condições de vida, né? Mas a gente precisa entender, inclusive, para desmistificar alguns contextos, né? Desmistificar, por exemplo, uma ideia que às vezes é muito pesada sobre as questões de ordem migratórias, quando a gente pensa que pessoas de outros países estão invadindo os nossos espaços. Eu penso que isso precisa ser abordado, né? E precisa ser também compreendido. Mas aí, quando a gente pensa no momento atual, nós vamos ter que nos reportar a contextos do que o Alto Comissariado da ONU, né, que trata especificamente de refugiados, vem trazendo como, eu diria assim, como fonte de referências em relação a dados estatísticos que, segundo o Alto Comissariado, são dados que ultrapassam a qualquer coisa que já se viveu no mundo em tempos atrás, né? Então, atualmente é um processo que, segundo eles, eu vou usar as palavras deles assim, não tem precedentes a quantidade de pessoas que está saindo dos seus espaços, né, dos seus países. Evidentemente que a gente vai ter que considerar também o que tem feito com que essas pessoas possam sair, né? Eu digo que, historicamente, a busca por melhor condição de vida sempre foi o que humanamente se procurava, né? Melhores condições de vida. Por outro lado, a gente também vai ter que entender que no próprio desenvolvimento do contexto humanitário e, evidentemente, dos países, né, como eles politicamente, economicamente estão vivenciando com um mundo extremamente repleto de pessoas, né? A gente também está com uma quantidade, se nós formos pensar em contextos geopolíticos, o quanto a humanidade, a quantidade de pessoas no mundo também cresceu, né? Então é evidente que esse precedente de migração tem a ver também com essa quantidade que se tornou extremada, né, nas últimas décadas. Professora Fernanda, e por ser um assunto muito amplo, cheio de dificuldade, aí entra o desafio, né, que é aplicar esse tema na redação. Qual seria a melhor abordagem? Existem várias linhas de raciocínio, né? Eu partiria de uma visão darwinista, que traz a necessidade de mudança do cidadão e a necessidade e capacidade de adaptação a essa mudança. Então, existe o contexto Brasil,
existe o contexto mundo, só que é um processo permanente histórico. Por exemplo, desde a pré-história, a gente tem no próprio nomadismo dos habitantes uma necessidade de adaptação de acordo com o passar do tempo, e por isso que nós evoluímos. Eu não estou justificando, trazendo a questão da crise como sendo uma coisa boa, mas desde muito tempo ela vem sendo gritada de várias formas. Eu costumo dizer que a crise atual, ela é reflexo de várias crises. E não é uma questão atual, é uma questão histórica, inclusive no Brasil. Já aconteceu de no Enem ser um tema que era os novos fluxos migratórios para o Brasil no século XXI. Só que era outro contexto. Eu tinha uma crise na Europa e eu tinha uma crise nos Estados Unidos. Então, a fuga para o Brasil era uma fuga por uma capacidade que o Brasil tinha de assistência e empregabilidade, porque economicamente nós estávamos muito bem. Só que tem mais uma questão muito séria. Quando a gente traz um perfil para a questão do século XX, a gente nota que várias foram as formas de se gritar em relação a esse processo migratório por necessidade de sobrevivência. Por exemplo, desde o começo do século, quando se começou a perceber a crise por causa de questão, no caso de Brasil, a crise, por exemplo, por causa da seca de 1915, Raquel de Queiroz, quando escreve o 15, ainda muito jovem, ela tenta mostrar a necessidade de sobreviver ao caos por causa da questão geográfica, já que a questão geográfica é um dos problemas, um dos motivadores de muitas dessas crises migratórias. Normalmente a principal causa ela é religiosa, ela é política ou ela é ambiental. Quando foi 1944, eu acho bem interessante trazer isso como repertório, porque Portinari, a sensação que eu tenho é que Portinari disse, ó, tá muito feio o negócio e parece que não estão entendendo, então eu vou desenhar. Então Portinari, em 1944, pinta os retirantes e ele tenta denunciar, numa cena a partir de uma visão expressionista, a situação caótica associada a essa necessidade de sobrevivência. Achando pouco, João Cabral de Melo Neto, em 1955, escreve Morte e Vida Severina, que nada mais é do que Severino, um desesperado por sobrevivência. E o Severino alude tanto a um nome próprio muito conhecido, como à situação de vida severa, do adjetivo severo. Então, quando ele escreve Morte e Vida Severina, a ideia dele é gritar em relação a esse processo migratório que muitas vezes deveria humanizar pela nossa capacidade de interação e adaptação, mas desumaniza porque não dá às pessoas as condições de sobrevivência. Então, hoje, nós assistimos a uma outra realidade, nós assistimos a outras causas associadas, mais uma vez, às mesmas questões. E eu costumo dizer que o que muda hoje é a nossa forma de gritar. Né? Alguns gritam na pintura, outros gritam por meio da literatura, outros gritam anunciando os dados. E o aluno que vai fazer o Enem, ele tem que ter essa versatilidade de repertório para tentar entender do que é que de fato está se falando. Então vamos seguindo já para o Minuto Redação Nota 1000, que é para o nosso aluno gabaritar. Perfeito. Eu acho que neste tema especificamente, o maior desafio do aluno é entender de que processo migratório se está falando. Parece que tudo é a mesma coisa, mas eu tenho que entender que se ele está falando pelo tema, e o que vai me dar esse apoio, gente, é o tema, a forma de organização do tema e os textos motivadores. Por exemplo, se os textos motivadores trazem dados somente sobre mundo, eu não posso ficar na esfera somente de Brasil. Eu tenho que entender que deram esses dados para que eles fossem observados. Eu não posso negligenciar em relação ao que está no texto de apoio. Então, eu posso trazer para a análise de Brasil, mas não durante a redação toda. Por exemplo, se o tema traz uma visão mais mundo, eu posso começar dessa discussão, mas é fundamental que eu traga para a análise de Brasil lá no segundo desenvolvimento. Eu não posso fazer a redação falando da crise migratória somente no Brasil, já que o tema pede a questão mundial. Então, o maior desafio, e aí fica a dica para todo mundo que está vendo a gente, é perceber se o tema permite essa abordagem mundo ou se de fato o tema traz a análise somente para o Brasil.
nos dois casos, de fato, é uma crise associada à moral, associada a valores literalmente humanos. E sempre foi uma crise associada a esses valores. Mas é preciso saber receber essas pessoas e saber atender, de fato, às suas necessidades. Acho que é isso. E se você tem o sonho de conhecer outras culturas ou aprender um novo idioma, a Uninasal tem uma oportunidade incrível. Todos os alunos da instituição podem realizar intercâmbio durante o curso, é isso mesmo. Quer saber mais? É só acessar o link que está aqui para você. Muito obrigada, professora Concita, por todos os esclarecimentos. Obrigada, Fernanda, mais uma vez. Semana que vem a gente está aqui com vocês mais uma vez. Obrigada.